Olá, pessoal. Tô vendo aqui a iluminação ainda. Oi, Francisco, tudo bem? Lucas. Gente, eu não sei se a iluminação tá boa. Vocês me enxergam bem? Tô com uma musiquinha de fundo aqui, mas me deem um ok aí. Francisco falou que tá ok. Tá bem com a luz boa? Vocês me enxergam bem? Tô com uma musiquinha de fundo aqui, mas me deem um ok aí. Francisco falou que tá ok. Ah, Lucas, gostou do cenário? É novo. É novo o cenário. Ah, tu reparou. Obrigada. Então, vou ver se eu consigo dar uma viradinha aqui, ó. Esse aqui é meu ambiente de relaxamento, como diz a Luziane. Tem um espacinho aqui de tipo uma rede para deitar e tal. Bem gostoso. Ok? E aí, oi Adriana, tudo bem? Tudo bem, gente. Tava aqui fazendo alguns testes aqui, porque como a gente muda de cenário, então a gente tem que dar umas testadas aí. Então, vocês estão aí testando junto comigo. Então, a gente estava vendo aqui um pouco do áudio também, luz, ângulos, tá tudo certinho. A Roberta deve estar chegando aí. Ah, já fez aqui a chamada. Temos convidado, sim, Lucas. Hoje é a Roberta Halp. Ela tá chegando. Tô aguardando, ela tá chegando. Psicóloga Roberta Halp. Já tá aí na área. Oi, Di, Ei, tudo chegou! bom? Tudo bem? Estavam perguntando hoje quem era Que quem é a legal. convidada. Tava falando que tem gente que já reparou que a gente está num lugar Que diferente, que eu estou num lindo. lugar diferente hoje. Uhum. Meu espacinho aqui de relaxamento, de refúgio. Muito lindo esse cenário. Aqui que eu faço muito dos meus stories. Tem quem presta atenção aí, sabe? Eu faço muito aqui, né? Aí, hoje eu vou estar, não tem sol, tá um clima gostoso, e hoje eu estou aqui fora. Gente, sejam muito bem-vindos, tá? Tem um monte de gente aí que já acompanha a gente no Minuto Terapia, né? Há vários sábados, né? Nesse tempo todo aí da pandemia. Tem um monte de gente legal aqui, a Edna, psicóloga, tem um monte de gente bacana aqui. A Adriana entrou também, Adriana Halp. Gente, a gente não vai poder falar o nome de todo mundo, mas sejam todos muito bem-vindos aqui. Vocês são muito queridos para nós. Mesmo a gente não conhecendo todo mundo, a Carla acabou de chegar também, mas a gente já tem um carinho especial, né? Tá bom, gente? Então vamos lá. Compartilhem, tá? Nos aviãozinhos ali para as pessoas poderem chegar. Eu já fiz vários compartilhamentos aqui, tá? E mandem coraçõezinhos se estiverem gostando. Vamos lá, retomando o tema, tá? A gente falou há 2 semanas atrás, eu e a Roberta, né? Nesse período que a gente está aí fazendo as lives, e a gente tem um propósito, né, Roberta? A gente Sim. está trabalhando numa linha, assim, né, de pensamento dentro dessas lives. Então, quem quiser acompanha lá no meu canal do YouTube. Tem todas as lives do início, né? E aí vai entender bem todo esse percurso que a gente está fazendo. Eu e a Roberta. Tenho lives com outras pessoas também. Mas comigo e com a Roberta, vocês vão entender, tem todo o encadeamento das ideias aí, tá? Então, no meu canal do YouTube tem. Quem não tiver como, me pede que eu mando, tá? Mando o link numa boa. Então, assim, a gente falou, né, 2 semanas atrás, sobre o senso de competência, né, sobre o senso de autonomia. Então, a gente falou, né, de dependências, de inseguranças, falamos um pouco dos medos, né, nesse campo da competência, da autonomia. E hoje a gente vai estar falando, né, sobre fracasso e vulnerabilidade a danos, né, aquelas pessoas que realmente têm um medo muito grande que aconteça alguma coisa, e nesse momento até é propício a gente falar disso, né. Mas a gente vai falar desses medos, né, o medo de assumir os riscos, de enfrentar a vida, né. E aí a Roberta vai falar muito bem disso, assim, a gente vai poder trazer bastante contribuição, tenho certeza, para nós todos. Então, assim, eu acho assim, que, bom, quem não me conhece, eu sou Dionéia Gonçalves, porque sempre tem gente nova chegando, né? Tá certo. Sou psicóloga clínica, né, palestrante também, e aí também coordeno a minuterapia aqui no meu espaço. E, Roberta, te apresenta aí para nós. Eu também sou psicóloga, tenho formação em terapia cognitivo-comportamental e terapia de esquemas, que é a abordagem que está por trás aqui de toda a nossa fala nessas lives, né? Isso.
Tá bom. Obrigada, Roberta, mais uma vez. É muito bacana te ter aqui. Gente, vamos lá. Então, assim, a gente escolheu o tema, o medo protege e também aprisiona, né? Porque a gente Uhum. sabe que o medo tem essas duas faces, né? Uhum. Não vivemos sem isso, porque ele é um sinalizador, mas ao mesmo tempo ele pode nos prejudicar. E Uhum. aí, Roberto, quando tu trouxe assim, essa ideia, a gente já tinha né, essa temática no geral, mas você pensou exatamente nessa fala, né? O que que tu pensou quando tu pensou assim, vamos falar de medo nessas duas faces, proteção, né, e fuga, né, e aprisionamento, né, Certo. prisão. O que que tu Uhum. pensou? Fala pra gente, assim, pra gente entrar no... Certo. Eu não sei se acontece na tua prática clínica, Di, mas na minha prática clínica, o sentimento de medo, ele é uma emoção, é uma das emoções que eu mais trabalho no consultório. Né? E principalmente assim, ó, porque a emoção, o medo é uma emoção que tem por trás, ela está por trás de muitas outras emoções, que é, por exemplo, a preocupação tem um medo por trás, a ansiedade, um medo por trás, a vergonha, a angústia, a tensão, os ciúmes, né? Então, assim, são esse universo de emoções que, no fundo, se a gente for fazer uma investigação um pouco mais aprofundada, tem um medo enquanto base. Então, por isso que eu achei importante a gente trabalhar, entender esse sentimento que é tão importante no nosso trabalho clínico, né? E o que eu vejo também é que, assim, a gente... Por isso que eu falei, ele fez questão de também falar de a minha formação em TCC, em terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque eu vejo que os pacientes, quando chegam no consultório, com esse sentimento de medo, principalmente, eles conseguem, já em primeira sessão, eles saem... bem, sabe? Eles saem já com aquela sensação de que, ufa, encontrei, né? Encontrei uma saída. Por quê? Porque na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha a ideia de que um pensamento influencia em como eu me sinto e o meu sentimento influencia no meu comportamento. Elas se retroalimentam também. Mas o que que Uhum. acontece? Qual é o diferencial disso? É que a maioria dos pacientes com medo, eles chegam no consultório dizendo: eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e porque eu tenho medo de fazer alguma coisa. Ou seja, eles estão focados no comportamento, em fazer algo. E quando a gente começa a trazer a ideia de que na terapia cognitiva a gente vai trabalhar muito a questão dos pensamentos, a forma como a pessoa pensa vai fazer uma influência direta em como ela se sente. Né? Então, aqueles Uhum. pensamentos... Então, o nosso trabalho não vai ser só na questão comportamental. Né? A pessoa não vai ter só Sim, técnicas de que ela vai ter que fazer enfrentamentos, até porque se eu tenho executar, né? medo, pensa, se eu tenho medo, o que eu mais temo é fazer os enfrentamentos. Né? Então, assim, poder chegar num terapeuta e o terapeuta dizer, ok, calma, a gente não vai partir já disso de cara, né? Mas o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma reestruturação, a gente vai fazer uma reformulação do modo de pensar, do jeito de Perfeito. pensar, que esses pensamentos acabam deixando com que esse sentimento de medo fique cada vez mais intenso, né? Uhum. Ativados, né? As emoções, né? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E aí, o que eu vejo, é que... E aí, fazendo um elo com o que a gente está falando aqui, um link com a questão da terapia do esquema, então, né? E o segundo domínio, que é de o domínio de autonomia e competência, né? Que é o que a Isso. pessoa precisa sentir isso. O medo é o elo de todos os esquemas que estão dentro desse segundo domínio. Quais são esses esquemas? O esquema que a gente falou na live anterior, que é o esquema de dependência. Qual é o Isso. medo que a pessoa dependente, né? Ou que tem esse esquema de dependência, qual é o medo que ela tem? Ela tem medo de assumir responsabilidades. Ela tem Uhum. medo de fazer as coisas sozinha. Ela De tem não conseguir medo. fazer sozinha, né? Não conseguir fazer. Isso, perfeito, né? O emaranhamento, que é o segundo que a gente também falou na live anterior, né? Qual é o medo que essa pessoa tem? O medo de funcionar sem a figura de apoio, ou de Sim. desapontar essa figura de apoio, ou até mesmo de poder sentir ela mesma. Porque o que acontece no emaranhamento é aquele rosco todo, porque o meu eu se enrosca com o outro e eu já nem sei direito o que eu quero ou o que o outro quer. E aí, de E o repente, eu que eu tô sempre sei fazer fazendo. e o que eu sei fazer, ou o que o outro deve fazer por mim, né? Porque funde, né?
nesse emaranhamento, tu não sabe, é a coisa do self, do eu, né? Eu já não sei mais se eu sou capaz ou se o outro que faz por mim, né? Não tem uma separação, né? Uhum. E aí eu tenho medo de ser eu de verdade, ou de eu olhar para as minhas próprias necessidades e validar essas minhas necessidades. E aí vem os dois que a gente vem falar agora, né? Que é o de vulnerabilidade. O que a pessoa tem? Qual é o medo que ela tem? Medo de correr os riscos, né? Medo de estar vulnerável, de não ser capaz de se cuidar. De correr o risco de eu estar vulnerável, não estou protegido por nada nem por ninguém, né? Perfeito, é isso mesmo. Estou vulnerável, porque então eu preciso me proteger fortemente, porque se eu me vulnerabilizar, quem vai cuidar de mim, né? Por isso que está no mesmo pacote, como eu digo, assim, nessa questão, né, da dependência e tal, do emaranhamento e essa questão da vulnerabilidade que a gente está falando hoje na live, né? Isso, porque, é isso aí. Quem me protege? Então, eu me protejo, né? Me protejo e evito, né, Rô? E aí não vou, aí me aprisiono, né? Isso. E aí a relação da autonomia com a competência, com o senso de me sentir competente. E aí vem o último esquema, que é o de fracasso. Sim. O que acontece? Qual é o medo? É o medo de desapontar, é o medo de ser apontado por mim ou pelos outros, né? Enquanto uma pessoa fracassada e tal. Então, assim, acaba entrando na coisa da evitação. Então, eu evito, né? Em função desses medos. Uma coisa que eu acho importante, eu vi que tem uns psicólogos aqui, eu acho bem legal da gente pensar, é que por trás do sentimento de medo, porque a gente se confunde, às vezes, quando esses pacientes chegam no consultório, eles são pacientes que geralmente são ansiosos também. Então, eles vêm contando a dinâmica deles da semana, e aí que eles têm que resolver, que tem que fazer alguma coisa e tal. E aí, a gente não se atenta que por trás do sentimento de medo existe uma vulnerabilidade. Existe uma pessoa ali que se sente sozinha, né? Uma pessoa que se sente desprotegida, frágil. Né? Eu convido o pessoal agora a pensar junto numa criança. Uma criança ou um cachorrinho, né? Com medo. Como eles ficam? Né? Qual é a imagem que vem na cabeça da gente? Não é uma imagem ali de aquele olhinho assim assustado, apavorado. O que precisa? Né? Então, às vezes, a gente se perde de entender que essa pessoa precisa agir, precisa questão comportamental. Para enfrentar medo é comportamento. Não, só isso, né? Também isso. Mas precisa de amparo, precisa de aconchego. Né? Precisa ser visto. Isso, perfeito. Né? É isso que a pessoa... E que, de certa forma, é o que a gente vem falando aqui muito, né? Que é a importância daqueles pais, né? De oferecerem isso para aquela criança, que, de repente, ou recebeu ou não recebeu. Que na live anterior a gente fez toda aquela dinâmica lá da imagem, né? Do pai, do adulto... que fica com a criança na bicicleta. Então, assim, o que ele faz? O que aquele adulto faz? Aquele adulto valida a criança, aquele adulto dá segurança. Qual é a segurança que ele dá? Ele segura no banco, ele corre do lado, ele tá junto. E é uma sensação. É muito interessante para a gente pensar que se a gente for pensar em desenvolvimento na questão cerebral também, né? Porque é sistema límbico. A gente está falando sobre... medo é uma emoção. Então, está no sistema límbico. O que eu preciso? Eu tenho uma outra sensação de conforto, de aconchego. Por isso que a gente, e aí fica aí o meu recado para os terapeutas, né? Que é a relação terapêutica. Como é importante que a gente, enquanto terapeuta, a gente acolha o medo dos nossos pacientes com muito carinho, com muito afeto. Né? E que a gente faça essa reparentalização de que talvez eles não tenham tido isso lá, né, no passado, com as suas figuras, né, de pai e de mãe, mas que a gente possa representar o que essa pessoa merece e que ela possa sentir isso. Né? Se sentir amparado. Se oportunizar sentir, porque a terapia, né? Ele é um lugar para isso, né? De a gente sentir outras coisas diferentes possíveis de acontecer na nossa experiência com a vida, né? Então, né? A terapia é um lugar muito propício para isso, né? A gente, como terapeuta, faz esse papel o tempo todo, né? Sim, porque é isso mesmo. A pessoa precisa experimentar, né? A gente mesmo, como paciente, né? Porque a gente tem
terapeutas tivemos, enfim, e de que senti que aquele é um lugar seguro para mim, que é um lugar onde eu posso ser eu mesmo e onde eu vou ser acolhido no pior momento da minha vida, né? Em qualquer Isso. situação, qualquer pensamento que me passe, né? Uhum. É isso mesmo. A pessoa tem liberdade, né, para ela poder ser quem ela quiser e mostrar isso e não ter vergonha desses medos, né? Ou não estar pressionada em cima desses medos porque eu preciso fazer alguma coisa e aí ela se sente angustiada, se sente ansiosa. Por isso que eu disse que a gente precisa aprender a descascar, né, essa laranja, porque o que tem lá na base? O que tem dentro? Então, o sentimento de medo, ele é muito especial para a gente, para o nosso trabalho e até para as pessoas também. Porque o que acontece? A maioria das pessoas também não se dão conta que é o medo. Então, mas, muitos dos meus pacientes às vezes perguntam, tá, Roberta, mas eu não consegui entender o que o medo tem a ver com isso, sabe? E aí, aos poucos, a gente vai mostrando que ele está por trás. Porque é a minha forma de pensar a respeito disso. E isso é uma das coisas que a gente faz muito. Perfeito. É uma emoção básica. E uma emoção importante, porque assim, ó, quando eu tenho medo saudável, né? E eu vou usar as devidas proteções, né? Que são, né? Cuidado e tal, e tá tudo certo, né? Aprender a ter esses receios, quando o pai nos proíbe botar o dedo na tomada quando a gente é bebê, ou coisas do tipo, né? Sim. Ele também constrói, né? Uma autoproteção que é saudável. Mas quando esse ambiente é inseguro, quando as coisas são muito instáveis aí, né? Enfim, quem acompanhou essas lives vai poder voltar e ver né, o que fundamenta isso que a gente está falando. Aí eu vou para a questão da paralisação, da evitação, né? E isso que aprisiona. Isso, perfeito. Por isso que a gente precisa entender que assim, todo ser humano tem medo, né? Quem não tiver não é normal, né? Então, assim, faz parte. Eu acho que a grande questão aqui, e aí por isso a pergunta nossa ali, né? Que é, quando o medo me protege, isso. Né? Ou quando ele me aprisiona. Ou quando ele me aprisiona. Perfeito. É isso aí. Eu posso fazer uma coisinha para as perguntas? Claro, com certeza. Vai lá. O Lucas, ele perguntou assim, medo e insegurança, assim, para talvez tu possa conceituar o que é o medo, leva para insegurança, o que é uma coisa ou outra em termos de conceito. Eu vejo que é aquela coisa que eu digo que a insegurança, ela vem, eu vejo que o medo é a emoção primária. Porque me sentir inseguro, entende? Porque o inseguro tem a ver com a questão do comportamento, né? Geralmente é para fazer alguma coisa. Então, assim, o que está por trás, né? Isso. Então, assim, esse medo, e do que eu tenho medo? O que passa pela minha cabeça antes de fazer alguma coisa? Ou só de pensar naquilo? Porque o medo, ele pode vir e ser ativado só por imaginação. Por pensamento. Não precisa ser uma situação que ativou. Porque o que acontece? Muita gente às vezes fala, né? Ai, mas nada aconteceu. Eu não sei por que eu tô tão ansiosa. Eu não sei por que eu tô com tanto medo. Né? Então, assim, não sei por que eu me sinto tão insegura. Então, a grande questão é essa. É que, peraí, mas o que tá passando pela tua cabeça? Quais são os teus pensamentos que estão te levando a esse nível de insegurança? Tem uma informação emocional, cognitiva, porque por mais que eu tenha vivido bem na tenra infância um medo, mas aquilo ainda não foi interpretado, porque a cognição não foi formada, né? Certo. Mas aquilo está registrado. Então, o medo está ali instalado. E aí, o sentir inseguro, né? Respondendo um pouco também aí no que tu falou para o Lucas, ele vai ser uma consequência disso, né? Então, eu me sinto inseguro porque eu tenho uma memória emocional muito primária do medo, né? Talvez eu saiba, talvez eu não saiba do quê. Lembro ou não lembro na vida adulta, quando a gente... Isso mesmo. Né? E que pode estar ligado ao desamparo também, né? Porque às vezes figuras de pais, né, que desamparam de certa forma, elas geram esse nível de insegurança forte também. Né? Que é essa sensação de que eu não tenho ninguém por mim, que é o que a gente falou ali. E o contrário é verdadeiro. A criança que vai andar de bicicleta sem rodinha, ela precisa de segurança. Ou seja, e o que ela precisa, qual é o papel do adulto? Passar a amparar, dar segurança para ela, né? Dar segurança para não gerar medo. Isso. Né? Então aí a gente consegue entender, né? Segurança, o medo gera inseguranças e o contrário, né? Se eu tiver num ambiente seguro, o meu medo ele vai ser mais autorregulado, né? Eu vou conseguir regular ele melhor. Isso. Então, só para o Lucas aí, o pessoal que está acompanhando, poder entender a diferença de uma coisa.
tá? E a Bacana. Delir perguntou, o medo nos leva a criar monstros? Ela perguntou, né? O sentimento de medo nos faz pensar muitas coisas também. Por isso que eu falei que tem essa retroalimentação, né? Porque eu posso ter tido um gatilho de um pensamento, mas ao mesmo tempo, de um pensamento único, que me dá medo, mas ao mesmo tempo eu digo que os pensamentos automáticos, ele é que nem como a gente mora aqui em Floripa, né? Então, assim, que é que nem um balde de siri, né? Que tu puxa um e vem um monte junto. E é a mesma coisa, e é isso que forma um monstro. Porque o que acontece? Eu não consigo parar de pensar. Eu penso, 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 penso. E aí esse sentimento vai tomando uma proporção gigantesca dentro de mim, né? E aí até eu tenho essa sensação de que eu tô sendo invadida por esse medo. E aí, e até às vezes é aquela sensação, às vezes, da pessoa que se funde, né? Que ela não sabe quem é o medo? Onde tá a Roberta? Onde é que tá o medo? Ou será que a Roberta é o medo? Né? Então eu começo a acreditar que eu sou esse medo de tanto que eu penso sobre o medo. A minha cabeça pensa o tempo inteiro em situações que vêm do medo, né? Sim, eu digo que a nossa mente, nossos pensamentos é uma caixinha de minhocas. Elas têm algumas criadinhas já, mas se a gente é bom para criar minhoca, Perfeito. não estou querendo aqui minimizar o problema, não é isso. Mas respondendo um pouco o que ele fala, assim, nós somos muito criativos, a gente o nosso cérebro faz conexões assim, ó, por milésimos de segundos, entende? Então eu posso pensar que de repente assim, um mosquito aqui, ele é o da dengue, entende ou não? E eu fico, e tal, então tem que sair daqui correndo. Então, entende? Eu posso pensar em um monte de coisa. Então eu posso criar monstros de todos os tipos, de todos os tamanhos. Então é muito importante a gente ter isso que a Roberta vai estar falando aqui de ficar atento ao que eu penso, né? Essa reestruturação cognitiva, rever meus pensamentos, checar meus pensamentos, né? E tem algumas coisas aí que a gente vai falar. Porque senão eu vou viajando, né? Vou viajando e eu me perco. É uma inundação de emoções, né? Que vem também atuando junto com o pensamento, né? Aqui perguntaram aqui, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Eu não sei se é Marwa, eu não sei pronunciar o nome dela, mas aqui, qualquer coisa ela me corrige. Marva ou Marwa. Ela perguntou o seguinte, Roberta. Ela perguntou o seguinte, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. O medo de quebrar vínculos, mesmo sabendo que aqueles nos afetam, né? Então ela fala um pouco da questão do medo das coisas, das relações também, né? De quebrar, né? Enfim, porque a gente está ali vulnerável de novo, né? Tem muito a ver com o que a gente falou na live anterior, né? Que é essa Tem. coisa do emaranhamento, da dependência, né? Que está muito voltado às questões das relações, né? Dos relacionamentos. Isso mesmo. E até fica a dica, né? Ela assistiu a nossa live do dia 29, né? Lá no canal do YouTube tem. Se não me pede que eu mando e vai entender bastante isso aí, essa tua colocação. Se quiser aprofundar, na verdade não foi uma pergunta, foi uma colocação dela aqui. Legal. Mas vamos lá. Vamos lá, Roberta. Então, assim, bom, a gente vem falando, né? Quando saber que estou protegido, né? Ou preso, né? Então, acho isso, que quando o medo aprisiona ou quando o medo me protege, né? Então, assim, o medo sadio, ele é um medo respeitoso. Ele é um medo que tem cautela, né? Diante do perigo, que te deixa atento. O medo que te protege, ele é um medo que ele passa... Ele passa rápido, ele não é um medo que permanece durante muito tempo. Né? Mais ou menos como se... Isso é uma reação natural do nosso corpo, né? Se alguém dá um susto na gente, ou se a gente vê um negócio que lembra, sei lá, uma aranha ou alguma cobra, uma coisa assim, o teu corpo automaticamente faz, mas a gente volta ao normal, né? Claro. Esse é um medo que vem, sim, para nos proteger, né? Que é um medo saudável. Então, assim, ele tem uma intensidade que é limitada, né? Que ela é controlada. Eu até não gosto muito dessa palavra controlada. Ela é aceitável, ela é mais aceitável, né? Ela é mais aceitável, assim. Ela vem e ela não detona, né, Rô? Isso, né? perfeito. O medo do aprisionamento, ela começa a desgastar a gente. Ela faz mal mesmo, ela dá dor no corpo até, né? É isso aí. Os evitamentos do medo, que é saudável, que ele é moderado, né? Eu começo, eu pondero, né? Mas eu não fujo, me amedronto, apavorada e deixo de fazer, né? Mas esse eu avalio, eu contesto. Ele gera pouca ansiedade antecipatória. Eu fico ansiosa, é normal ter
né, antes de fazer alguma coisa que é significativa, importante, ou alguma coisa, esse medo, mas ele não me paralisa, né? Ou eu não Isso. fico tão angustiada antes de acontecer alguma coisa. Mas ele Isso. é um medinho aquele que, né, que te dá uma, que te mexe, mas não que te paralisa. Perfeito. Uhum. Que mais? Então, assim, o medo que aprisiona. Vamos lá, quem é esse medo, né? O medo que aprisiona é aquele que vem de pensamentos catastróficos, exagerados. As pessoas que pensam que o que de pior vai acontecer. Qualquer situação que starta acontece, a pessoa automaticamente ela já tem aquele pensamento que é de uma catástrofe. Então, assim, o meu marido fica 10 minutos atrasados, aquilo que a gente combinou, o meu pensamento já é, será que ele bateu o carro? Será que aconteceu alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa com meu filho? Né? Então, assim, é aquele Pior, tipo é de sempre o pensamento. pior. Isso, perfeito, é isso aí. É um Uhum. medo que pode chegar a uma sensação de pânico, assim, de ser incontrolável. É uma Uhum. que ele leva muito tempo para voltar, assim. A pessoa fica com aquela sensação, né? E da coisa não volta para o eixo. Uhum. Ele está associado a situações não muito perigosas. Né? Isso é difícil da gente achar aqui o equilíbrio, né? O que é perigo, o que não é perigo, né? E aí os pacientes gostam, eles são catedráticos, né? De tentar nos convencer de que aquilo é perigoso, né? Eu tenho alguns que são extremamente cognitivos para tentar me convencer, né? É Ou que, verdade. né? Tem. Isso, ou que eles são perigosos, Aí né? a gente vai nas refutações, né? Porque a gente for ver, tá, então vamos lá, onde é que estão aí as evidências, né? Aí, Isso, não perfeito. tem, não tem. Perfeito, perfeito. É. Eu acho essa coisa do medo de que a pessoa acha que ela pode fazer alguma coisa de ruim, né? Eu acho tão legal que esses dias eu estava fazendo um curso com o professor Irismar e ele falou que uma das técnicas que ele faz com os pacientes dele, ele vai para a escada. Claro, quando ele tem um histórico com o paciente e tal, que ele entende, pacientes que são invadidos por pensamentos de que eles são maus e que eles podem fazer alguma coisa de errado e tal. E ele fica de costas para a escada, com a mão do paciente no peito dele, e ele faz o paciente dizer: eu vou empurrar o doutor Irismar, eu vou empurrar o doutor Irismar, né? Como se fosse, porque ele pensa isso e ele está verbalizando isso. Mas ele Isso. não Uhum. vai fazer isso. Não Né? vai. Então, Uhum. o que acontece ali? A gente faz uma quebra de que nem tudo o que eu penso é uma verdade. Nem tudo o que eu Sim, penso vai acontecer. Né? perfeito. Então, assim, Uhum. a gente quebra um pouco mais essa lógica de que a gente tem esses pensamentos intrusórios, que são pensamentos que incomodam de alguma forma, mas que eu posso também lidar com eles e tratar com eles de um jeito mais assertivo, mais amigável. E não Uhum. tão, meu Deus, assustador, né? E levar eles tanto em consideração assim. Dá muita moral para os meus pensamentos, né? A É porque gente eles não precisa vão aprender a se botar ele no lugar concretizar. certo. Não vão se Isso. concretizar na maioria das vezes, né? Eles vão ser mais os Perfeito. monstros que você falou, né? De enorme tamanho, mas que eles não vão se concretizar, eles vão se, de fato acontecer, né? Uhum. Mas é aquela coisa de poder chegar perto, interessante mesmo. O Lucas falou interessante, que é incrível, acho que é o exemplo que tu usou Uhum. do professor Irismar, porque essa coisa assim, ó, aí eu vendo assim, ó, que tem um limite ali entre o que eu imagino e o que é real, Isso, né? O que eu perfeito. imagino que é possível acontecer, né? Uhum. Uhum. E aí é um Isso mesmo. processo de reeducação mesmo, né? É De isso aí. um novo aprendizado cognitivo, né? E é muito E a gente. legal quando a gente fatia isso, assim, o que é pensamento, o que é sentimento, o que é Uhum, comportamento, porque o que acontece? Dá uma sensação de que é verdade, eu não sou refém de nenhum deles. Eu não sou refém, porque uhum, por trás de tudo isso tem a Roberta, tem quem eu sou. sim. Né? Então, Uhum, assim, então isso faz com que a gente tenha mais noção do nosso todo. Né? Então, assim, de que perfeito. eu não preciso fazer tudo o que eu penso, eu não preciso fazer tudo o que eu sinto, né? Então, Uhum, o uhum. meu. E aí, por isso que às vezes fica, mas é que você não sabe, eu não faço o que eu penso, mas é que eu penso, e eu acho que eu posso fazer uma hora ou outra. Não. Não é porque tu Tem tem mais. esses pensamentos. Isso, e aí é essa coisa da gente ser mais amigo com a gente mesma, né? E compreender um pouco Uhum, mais o que passa pela nossa cabeça. Por isso que eu digo que a terapia cognitivo-comportamental para medo
realmente ela tem uma eficácia muito legal, assim, muito gigantesca. Então, assim, Mas é o aquela coisa, medo... a terapia cognitivo-comportamental trabalha com o pensamento, Perfeito. a emoção, né? Ela não negligencia a emoção, porque às vezes as pessoas. Porque existe a terapia Sim, comportamental, né, Rô? Nada perfeito. contra, mas é uma outra abordagem, né? Uhum, É importante a gente entender isso. uhum. Então, a terapia comportamental, ela vai trabalhar com esse conteúdo, né? Essa cognição minha, que muitas vezes tem várias distorções, a gente chama de distorções cognitivas. Sim, Todo o tempo ela está acoplada com, né, com a minha amígdala lá, com as questões das minhas emoções, né? Que estão acionadas o tempo todo, porque elas são ligadas com aquilo que eu penso. E aí sim eu consigo reestruturar algumas coisas das minhas atitudes, dos meus comportamentos. Então, quando a gente fala da terapia do cognitivo comportamental, a gente fala assim, a gente vai fazer um apanhado de coisas. E uhum. não, porque às vezes a pessoa, eu digo isso porque às vezes as pessoas, é comportamental, então tá, então eu tenho que mudar o comportamento. Não. Eu preciso entender o que passa pelos meus pensamentos, o que eu configurei durante a minha vida, né? Sim, E aí eu vou fazendo a restauração emocional também disso tudo, e aí sim eu mudo o sim. comportamento. É, Do perfeito. começar do final para frente, Uhum, não dá. Então, esses uhum. os passos. Sim, perfeito. Mas é muito E a gente entender que a terapia de esquemas, ela vem dentro da terapia cognitivo-comportamental, né? Então, tá tudo interligado. Então, assim, o medo que isso. paralisa é o medo que quer dizer, o medo que te aprisiona é o medo que te paralisa, né? Então, Isso. tu não faz. Simplesmente assim, né? Hum, Tu evita. E aí, o que que acontece? O maior problema da evitação comportamental é que o que que acontece? Aquele teu pensamento que tu tinha, que gerou a ideia do medo, ela acontece, né? Assim, tu não deixa, tu não contesta, né? Então, assim, e aí a chance disso realmente se realizar também pode acontecer. Né? Então, esse é o perfeito. maior problema quando a gente evita, ou rejeita a Hum, questão do comportamento. isso. Tem uma grande antecipação da ansiedade. Né? Então, assim, é muito forte. A pessoa fica muito tempo antes disso, assim, muito de acontecer aquilo, ela fica muito ansiosa antes daquilo acontecer. Né? Esse é o Hum, medo que aprisiona. Né? Porque uma ansiedade antes de alguma coisa faz parte, né? Mas assim, não dá. E, por exemplo, a gente tem a live aqui. É óbvio que a gente, né, tá ali um pouco antes, fica um pouco mais ansiosa e tal, né? Será que vai rolar? Será que vai estar tudo certo? Ok? Ok, faz parte. Agora, aquele que aprisiona é aquele que eu não duro uma semana inteira. Né, que eu isso. fico acordada, que eu perco coisas, né? A gente precisa entender que o que te aprisiona é quando tu tem grandes prejuízos a Hum, partir daquilo, né? Então, quando isso começa a prejudicar a tua vida de alguma forma, esse te aprisiona, né? Aquele medo que te faz, por exemplo, que tu não entra no elevador e que tu tem que subir escada, e aí quando tu chega num prédio que tu tem que subir 10 andares, sabe? Daí, poxa vida, né? Ou aquele medo do avião, que, poxa, tu queria fazer aquela viagem para poder visitar o teu filho, sabe? Ou alguma coisa, um amigo, e aí tu não faz porque tu tem medo. Né? Então, assim, esse é o medo que aprisiona. Aquele que te impede de fazer coisas que tu vê que, poxa, que dá para fazer. Né? Ou de dirigir, que é um outro medo também que tem a ver com a coisa da autonomia. Né? Então, o eu medo vejo. é aquele que gera sofrimento, né? O medo disfuncional, o medo patológico, é um medo, não precisa ser patológico, mas é bem disfuncional e né, que limita e tal, é aquele que está gerando um sofrimento na pessoa, né? Uhum, Eu acho que esse é uhum, um bom parâmetro, a gente fala isso, né? Mas quando procurar terapia, quando procurar psiquiatria, né? Quando aquilo é um sofrimento para a pessoa e para aqueles que estão à sua volta, que é importante também. Porque essa uhum, pessoa está ali até tentando se virar nos 30, né? Mas as pessoas à sua volta estão sofrendo também com aquela situação. Então a gente tem que usar esse parâmetro, né, Rô, do sofrimento. uhum, Gerou, está uhum, gerando sofrimento na pessoa, busca ajuda. uhum, uhum. É, Porque, né? e uma coisa que eu Pode... vejo que aprisiona também, e que a gente vê muito dos pacientes, é que, como o medo é um sentimento que a pessoa tem há muito tempo, né? Já acompanha ela há muito tempo, ela tem um certo carinho e apego por esse sentimento, né? Ela se acostumou a ter esse sentimento. Então é muito ambivalente essa sensação, porque ao mesmo tempo que eu preciso me livrar disso, porque eu tô tomado por isso, ao mesmo tempo eu tenho medo de perder o medo.
Né? Então, assim, é muito ambivalente isso. Então, por isso que na terapia a gente precisa, e aí a gente, enquanto terapeutas, a gente precisa ser muito cauteloso diante disso, né? E compreender isso com o nosso paciente, né? De estender a mão, e aí por isso ser aquela figura daqueles pais que dão um afeto, né? Que dão a segurança, e que, ok, quando tu encorajam, puderes, isso, é isso mesmo, né? Então, assim, quando tu tiveres pronto, eu tô aqui contigo e a gente vai se preparar para fazer a superação dos medos. Mas isso não vai ser de uma hora para outra. A gente vai fazer juntos, né? Quantos terapeutas vão junto com o paciente, né, para entrar dentro de um elevador, né? Ou vão fazer os exercícios comportamentais em conjunto para ser aquela base de segurança. Né? Então, assim, eu acho que é bem legal a gente ver essa característica. Uma outra coisa de que eu vejo muito forte são os medos aprendidos. Pais que passam os seus próprios medos para os filhos. Né? E aí acaba que... E aí, por isso é aquilo que eu te falei. Assim, poxa, mas se o meu pai falava que eu deveria ter medo, ou se a minha mãe falava que eu deveria ter medo disso, como assim eu não vou ter? Né? Então, assim, é contestar essas regras que foram verdades, isso, que foram ditas por pessoas muito importantes. Também isso tem um certo tempo para eu fazer uma reestruturação cognitiva disso, né, de pensamentos. Outra coisa que acontece muito com o medo que aprisiona é quando a gente se sente excessivamente responsável por isso. Eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver 100% isso. Então, assim, aqui eu pensei muito sobre a vulnerabilidade com a doença, sabe? Aquela pessoa que às vezes tem o medo de ficar doente, então ela passa o tempo inteiro atrás de médico e vai num e vai no outro, porque ela tem uma sensação de que, assim, pode ser que essa pessoa não teve a figura de amparo, então ela tem a sensação de que ela precisa ela mesma resolver tudo isso. Então, olha lá, a hipercompensação, né, da questão da autonomia. Eu tenho que fazer por mim mesmo. Né? Então, assim, e aí essa pessoa vai, e aí a grande questão aqui é que a pessoa não consegue sentir aquela segurança. Ela vai num médico, vai num outro, e parece que suprir aquilo, porque, e aí por isso que eu digo, porque talvez a linha cognitiva, o medo que essa pessoa tem, sabe, fica ali o tempo inteiro. Que é isso, por exemplo, eu posso ter um câncer, né? Esse é um medo bem comum, bem padrão no medo de vulnerabilidade ao dano, né? Então, assim, então o que acontece? Essa pessoa, não, e aí o médico vai dizer, não, você tá bem, não, mas espera aí. Mas é que ele não olhou aquilo. Né? Então, assim, o meu modo de pensar é acreditar, porque eu tenho a sensação, né? Como se eu tivesse uma sensação de que eu vou ter aquilo. Né? A gente chama isso do pensamento emocional. Né? Então, a minha sensação me faz pensar a respeito disso. Outra coisa é a pessoa que acha que ela tem que checar tudo. Né? Então, assim, eu preciso ter 100% de certeza. Né? Então, assim, para eu suprir o meu medo, que é por isso que é aquela pergunta ali do Lucas, que ele falou da insegurança, né? Que é a maior questão do medo, que é achar que, então tá, então para eu superar o medo, eu tenho que me sentir totalmente seguro. E essa é a questão. Totalmente seguro, quem tem isso? Quem se sente desse jeito? Né? Ensinem pra gente. A gente quer aprender, a gente vai nessa live. A gente vai nessa live. Verdade, é isso aí. Né? Então, assim, essa sensação de segurança 100%, e eu tiver 100% de segurança, ninguém tem 100% de segurança de que eu vou estar viva na próxima live. Bom, tudo indica que tá tudo certo, entende? Mas eu não sei. Né? Agora, se eu ficar vivendo em função disso, mas será? Poxa, mas eu falei isso. Então, se eu falei isso, isso pode fazer algum sentido. E e assim se não der, e vai chegar o dia, eu não vou poder, né? Isso, perfeito, né? Então, assim, é muito importante que a gente perceba que assim, essa sensação de segurança completa, ela é utópica e ela não existe. Né? Então, assim, eu vou precisar aprender a lidar com os meus medos. Por isso que e aí que eu acho muito legal da terapia de esquema, que a gente fala isso, a importância de acolher os meus sentimentos. Né? De dizer assim, vem cá, que é isso que eu digo. Se a gente vê uma criança amedrontada ali, aterrorizada, o que tu vai fazer?
tu vai dar colo para essa criança. Né? Tu não vai brigar com ela. Então faça isso com o teu sentimento de medo também. Dê colo pro teu sentimento. Entenda ele. Ampare ele. Só que não te renda ele. Isso. Só que não te renda ele, né? Porque aí ele pode, que é o que a Delírio falou, né? Ele pode sair dessa criança fofa ali, amedrontada, para um monstro, né? Porque aí dei muita moral, né? Achar a medida certa para o medo, eu vejo que aí sim é a nossa estratégia para lidar com a questão da segurança. Perfeito. Vamos entrar no terceiro, eu estou aqui preocupado com o tempo. Tá, né? beleza, então, verdade. Bom, nesse momento, a gente até chegou a pincelar um pouco sobre isso, né? Nesse momento é assim, claro que a gente está vulnerável, claro que a gente está com medo. Né? Tanto que a gente está trabalhando assim por etapas, a gente não dá para fazer muitos planos, por exemplo, né? Então, assim, essa questão é prudente, né? Estar atento aos medos, né? Nesse momento da pandemia, né? De tudo que a gente está vivendo no Brasil, no mundo todo. E com certeza, né? Na realidade, assim, a gente precisa pensar também que é uma coisa que a gente vem falando muito aqui nas nossas lives, né? Que não é nem 8 nem 80. Que a ideia também, ninguém está dizendo aqui, não é sair de um medo para um otimista desconectado com a realidade. Né? Ninguém está falando sobre isso. Né? Então, assim, o que a gente precisa identificar é que sim, que é um medo realista. Né? É uma situação que vem acontecendo, né? Tem as regras de cada local, né? Cada cidade tem as suas regras, tem as suas normas. Né? Hoje eu achei bem interessante que no Jornal do Almoço, o cara lá o jornalista, ele falou sobre a responsabilidade ética, né? E eu achei muito legal isso, porque a questão é tu ir pelos teus valores, né? E não necessariamente pelos meus medos. Mas veja bem, o meu medo me faz ficar em casa. Não necessariamente. O que te faz talvez ficar em casa, usar máscara sempre que tu sair, é a tua responsabilidade. São valores e não necessariamente o teu medo. Né? O teu medo é o contrário, o teu medo pode estar te levando ao pânico, à angústia, a não parar de pensar sobre isso. Então, assim, é bem legal a gente pensar aqui, e da mesma forma que para a pandemia a gente tem que pensar sobre a questão da negação, porque aí tem muita gente que entra para essa ideia de que comigo não vai acontecer, né? Que aí é esse outro lado. Ou eu não quero nem saber o que está acontecendo, eu não estou nem acompanhando nada, que é um outro extremo também. Que é importante a gente pensar sobre essa coisa de, não, peraí, é uma situação atípica que precisa que a gente esteja atento com a realidade. Uma coisa importante... que a gente seja prudente, né? Porque prudência é diferente de um medo desregulado, né? Então, assim, eu sou prudente com isso, então eu tenho um cuidado, né? Eu vou fazer invitações, por exemplo, sair e aglomerar por uma prudência, cuidado a mim, cuidado aos meus, cuidado aos outros, que eu nem conheço, né? Então a gente pode ter, prudência é uma virtude humana, né? Então a gente pensar nisso, e não de um medo aprisionador, onde eu, sim, não saio em hipótese alguma, não falo mais com ninguém, fico debaixo da cama, né? Isso, perfeito. Como mais, eu vou mais no Paralisa, mercado, né? não peço, porque tudo vai me fazer mal. Então aí a gente está falando de uma coisa disfuncional, acho que o exemplo é perfeito para isso, né? Isso aí. Agora, prudência é outra pegada, né? Tem uma das coisas que eu gosto muito também, que eu trabalho muito com os meus pacientes, que é o que é uma preocupação produtiva ou uma preocupação improdutiva, né? A preocupação produtiva é aquela que a gente pensa, eu posso fazer algo útil para isso hoje? Ela é produtiva, ok? Agora, a preocupação improdutiva é aquela quando eu pergunto, será que essa é uma preocupação que eu fico, e se isso acontecer? E se? E eu não posso fazer nada a respeito disso. Eu tô só imaginando um futuro, mas eu não tenho intervenção nenhuma. Né? Então, assim, é importante a gente pensar que esse tipo de preocupação, ela é improdutiva. Se eu não tenho o que fazer, resolvido está. Né? Então, é o que não está no meu controle, né? Eu não tenho nada para fazer em relação àquilo, então está fora do meu controle. Se eu me preocupar, eu vou ficar mal, né? Eu vou ficar... Isso só está me ativando emocionalmente, né? Isso só me ativa emocionalmente e não me leva para situação, nenhuma situação produtiva, né? Uma outra coisa... leva para resultados, né? E nem para conforto, porque a pessoa fica ali no estado de sofrimento, né? Né? Tem preocupações produtivas e tem preocupações improdutivas. Embola tudo, eu não discrimino as coisas.
né? Prato cheio para eu ficar doente, prato cheio para eu me paralisar, como você falou, né? Sim, perfeito, é isso aí, é isso aí. Tem que discriminar bem, né? Tem que discriminar bem o que realmente é importante a gente ser prudente, ser cuidadoso, dar valor pro sinal de medo, assim, né? O medo saudável, né? Porque Sim. ele é importante também, né? E eu acho que é legal que a gente faça, o que a gente trabalha muito na terapia cognitivo comportamental é contestar essas distorções cognitivas. Por exemplo, raciocínio emocional. Então, ai, a minha garganta tá seca, ai, eu devo estar com Covid. Né? Então, assim, esse é um raciocínio emocional. Por causa de uma sensação física, eu já acredito em alguma coisa. Né? Então, eu sempre digo que assim, ó, se a gente quer ampliar a questão dos nossos pensamentos, a gente precisa pensar, existe outra forma de pensar a respeito disso? Essa frase é ótima. Como eu me sinto se eu pensar por uma outra forma? E eu não estou dizendo aqui que é para a pessoa pensar o otimismo versus o pessimismo. O que eu estou falando é a importância de ampliar o meu modo de percepção a respeito de um determinado evento. Né? Então, outra coisa é a adivinhação do futuro, né? Ai, se eu pegar Covid, eu vou morrer. Né? Ou, eu vou descobrir que eu tô com câncer, então por isso que eu tô procurando, e vou no médico e vou no outro, porque eu tenho certeza, porque a minha família, todo mundo morreu de câncer, então eu devo ter câncer também, sabe? Poxa, mas espera aí, tu tá imaginando um futuro a partir do quê? Né? E aí, por isso aquilo que eu te falei, o ansioso, ele tem uma característica forte, que é buscar as evidências em cima de questões que ele, mas toda a minha família morreu. Ok, isso pode ser uma evidência, mas ela não é a única evidência. Não dá pra gente pautar a tua vida em cima de uma evidência só. Perfeito. A flexibilidade mental, psicológica, que eu falo sempre, né? A gente precisa abrir o campo de manobras, né? Eu preciso abrir meu campo, ampliar meu campo de manobra, né? Porque senão eu só vou pensar por um viés. Eu só vou pensar por um aspecto. Isso me aprisiona, me escraviza, inclusive, né? Eu só tenho uma ideia, só não tenho nenhuma outra. Isso, né? é isso aí. O Francisco colocou alguma coisa aqui que eu achei super importante. Ele falou assim, se manter bem informado pode ajudar e trabalhar o medo. Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação, mas se manter bem informado. Sim, porque eu vejo que as pessoas, às vezes, né, Roberta, elas saem dessa coisa assim, né, elas às vezes preferem ficar na ilusão, preferem ficar tão protegidos que elas não buscam os fatos, né, Sim, nem os próprios perfeito. fatos, né, que são factíveis na sua vida, e nem fora, né. Só eu ouvi falar que não vai ter vacina por 5 anos, tipo assim, um exemplo. Eu não ouvi falar, tá, gente, mas... Isso mesmo. E aí a pessoa trabalha só em cima daquela ideia, tu entende? Então, estar bem informado é muito importante. Para se conhecer, saber o que está acontecendo à minha volta, né? Saber o que o outro quer dizer para mim, entender isso, né? Tá aberto a né, aos fatos, às evidências, né? É muito importante para a gente sofrer menos, né? É isso mesmo, perfeito. Se iludir menos, né? Bom, deixa eu controlar aqui o nosso tempo. A gente tem mais uma pergunta aqui, né? Tem ainda mais uns 15 minutos. Mas eu acho importante a gente poder falar do fracasso, né? Sim. Eu só queria terminar aqui desculpa. Só uma discussão cognitiva que eu acho importante, que é a desqualificação dos aspectos positivos. É que geralmente a pessoa, às vezes, né, tem essa questão de que, mas esse meu exame não é 100%, então eu devo sabe? Então, assim, que é a pessoa, peraí. Então, só vamos contar com as questões negativas, e às vezes que deram certo, a gente não vai contar, né? E até tá dentro aqui do que a gente vai falar agora sobre o fracasso. Né? Que é isso, porque geralmente a pessoa tem um olhar só, muito de túnel, né? Então, assim, só olha para situações em que 100% das situações que tu fez que teve um fracasso? Travou um pouquinho aí, Roberta. Okay. Pergunta de novo. Fala de novo a última frase. Não, a ideia é se da pessoa do fracasso, né? Será que eu fracassei 100% das vezes, né, que eu agi? Ou não, né? Então, assim, que é essa ideia da flexibilidade. E eu acho importante isso que a gente estava falando agora sobre, né? Por que o fracasso ele é tão aterrorizador, né? A principal questão aqui é que é a relação do desempenho com quem eu sou. Essa rotulação que a pessoa faz a respeito de si mesma enquanto eu sou fracassada. Né? Então, assim, essa é eu vejo que isso faz muita...
quando a gente consegue mostrar que o fracasso é uma parte do meu comportamento, faz diferença. Sim. Então, assim, porque eles são episódios, né? Que são fases, que são momentos, que são situações, né? Não é a minha vida. Ou se foi em algum momento que eu me senti fortemente na infância, não necessariamente não está sendo. E muitas vezes não é. O que a gente vê, inclusive, em consultório é isso. Não sei se, né, mas imagino que sim. Mas eu vejo, mas tem quantas coisas a gente tem de evidências que já não é mais aquilo, mas aquela ideia que ficou é de que eu não era tão bom. Né? Então, por causa da arriscar. Sensação, né? Isso, porque tá vinculado a uma sensação de ser fracassado, né? Então, assim, ó, eu vejo que pra gente pensar assim, mudar comportamento é muito mais fácil do que mudar a mim mesmo. Então, quando eu tenho uma crença central de que eu sou fracassada, ela me atinge muito mais do que quando eu percebo assim, que ok, tem características, tem comportamentos que eu tenho que não ficou muito legal, ou que foi um fracasso, ou nossa, fiz tudo errado, né? Mas ok, esse foi um comportamento meu, né? Você diria para uma criança, por exemplo, que está ali montando um quebra-cabeça, de que enquanto ela está tentando, né, que ela é uma fracassada? Ou ela está em processo de? Então, assim, para o fracasso, a gente precisa pensar muito nessa ideia de processo. Dessas questões de que a gente precisa para a gente colher, né? Então, e não existe quem no mundo não fracassou em alguma coisa, né? Ou a pessoa fracassou no esporte, no relacionamento, quando não existiu, não existe, não vai existir. Perfeito, é isso aí. Vai existir, é uma ilusão de novo que a gente está falando. Nós vamos fracassar. Mas é aquela frase que a gente estava falando antes, né? O fracasso não me define, né? Nem na infância, se algumas vezes eu ouvi que eu era, porque às vezes a gente tem relatos de pessoas assim, nossa, disseram que eu não ia ser ninguém. Disseram que eu não ia ser ninguém, né? E aí, porque eu, sei lá, reprovei, até aconteceu alguma coisa, às vezes não aconteceu nada, né? Mas a pessoa tem aquela ideia, né? Então, assim, não me define, né? Não, isso não me define, que as situações que foram alguma derrota, seja no esporte, seja no trabalho, seja no relacionamento, o que for, isso não define quem eu sou. Né? Define. Então, assim, eu tenho sucessos e fracassos. Isso vale para todos nós, sempre. E como eu falei, sempre vai acontecer. Então, como que eu faço isso, né? Eu tava falando, não sei se eu falei isso na semana passada, no retrasada, mas que a Carol Dweck, né, fala, né? Como é que ela diz? Ela fala do yet, né? Yet, ainda não, né? Yet, né? Ainda não deu, mas eu vou continuar tentando. Então, ter essa mentalidade, ela é muito libertadora pra gente. Ela faz a gente andar, né? Porque o fracasso, quando a gente tem essa ideia de fracasso, né? Essa coisa mais fixa de mentalidade, eu vou ficar paralisado, né? Vou ficar me protegendo, vou tentar provar não sei pra quem que eu sou bom, mas de fato eu não me sinto andando. Eu não me sinto evoluindo, né? Isso, é isso aí. E a grande questão do fracasso é a fuga, né? Porque o que acontece? Claro. Se eu penso que eu sou um fracasso, eu tenho vergonha e aí eu fujo da situação. Claro. Então, na realidade, assim, agora, se eu tenho uma sensação de fracasso, mas eu encaro como um aprendizado, olha a leitura que eu faço, né? Isso, enquanto um aprendizado, eu tenho persistência. E essa persistência é o que pode me levar lá na frente ao sucesso. Perfeito, é isso mesmo, né? É bem a coisa que você falou, né? Eu preciso. E aí que a gente entende a terapia, a cognitivo comportamental, mas a terapia do esquema, né? Que é realmente que é o refazimento, né? Das nossas interpretações, que nossas emoções consiga também fazer outra leitura, porque as experiências são outras e a gente precisa promover essas experiências. Então, o medo do fracasso, o medo no âmbito da proteção constante, ele não me oportuniza a ver assim, bom, então vamos ver pelo menos como é que vai ser, né? Sim, Deixa eu tentar, então, né? Sabe? E entender também que, assim, sempre tem, né? Assim, o papel terapeuta é muito esse, a Roberta falou claramente isso, mas assim, ó, a gente pode buscar ajuda, a gente tem rede de apoio, eu sempre falo isso. Então, assim, talvez eu não consiga ir lá fazer inscrição para um concurso que eu quero. Chama alguém para ir contigo, né? Às vezes até o terapeuta pode ir, né? Mas assim, chama alguém para ir com você. Quem que pode te ajudar nesse momento? Quem que pode ser um ego auxiliar para você, né? Então, tem formas, mas dê o primeiro passo, né? Eu estava falando semana com uma paciente minha, eu ouvi alguém falar assim, comece, né? Faça algo. Start.
E aí a gente vai entendendo, e aí a gente vai conseguindo sair dessa opressão, desse aprisionamento que o medo pode nos causar, né? Isso. E o perfeccionismo, ele também é uma característica que incomoda muito, né, para a questão do fracasso, né? Porque a pessoa acha que eu tenho que ser perfeito, tem que ser tudo certinho, senão não vai dar para acontecer. Então, se a pessoa tem uma falsa ideia de que se ela fizer A, B, C, D, E, ela vai conseguir. Eu tenho vários pacientes meus que eu falo, cara, essa sensação que tu quer de segurança completa, ela não existe. Constante. Né? Constante, isso, tu né? vai sentir. Isso. Então, assim, vamos lá. Vai com o teu lado, e aí aquela coisa dos modos, né, que a terapia de esquema fala, né? Vai com o teu lado autoconfiante, vai com o teu lado forte, corajoso, né? Aquele lado que você tem, que em outros momentos você mostrou que você tem. Então, pede ajuda para esse lado. Deixa aquele lado que tem mais medo em casa e vai com o teu lado forte. Mas faz, de alguma forma, esses enfrentamentos, né? Começa, né? Isso. Começa, né? E a gente não é acostumado, né, a trabalhar com o fracasso. Se a gente não foi ensinado, né? De um modo geral, a maioria dos pais tratam muito mal, né? Ou acham assim, né, negam aquela coisa do fracasso. Da próxima vez você consegue e tal, né? Ou exagera muito, né, o sofrimento e tal. Mas achar um equilíbrio nessa ideia do que é o processo. Ok, você não conseguiu, da próxima vez você consegue. É valorizar só o que deu certo, né? A gente só comemora quando dá certo. A gente só comemora quando, né? Eu sempre digo, sempre tem um lado bom da coisa, né? Então, às vezes o paciente chega triste, chateado e tal, assim, mas foi ótimo que isso aconteceu. Você tá maluca? Não tô. Foi ótimo ter acontecido isso. Porque olha só quanta coisa nós vamos tirar dessa situação. Isso, os aprendizados, né? Né? Olha aqui, tem um monte de coisa que a gente pode rever e pode olhar para isso, porque foi uma oportunidade de você aprender também. Né? Então, fracasso é uma grande oportunidade de refazimento, de aprendizagem, né? Até de motivação. Pensar, não, vou fazer diferente, né? Então, é muito interessante a gente mudar a nossa forma de pensar sobre o fracasso, né? O nosso mindset sobre o fracasso. É isso aí. Bom, eu acho que é isso, né? A gente tem aqui 4 minutos, eu só queria fazer uma leitura final aqui. É o livro aqui de Psicologia do Medo, e eu acho muito legal o que ele fala, tá? A questão mais importante não é porque eu tenho tanto medo, mas sim porque meu medo persiste, apesar de todos os meus esforços, já que eu sei perfeitamente que é um medo exagerado. Na verdade, nossos grandes medos permanecem simplesmente porque nós os obedecemos. Obedecemos-nos em nossos comportamentos, com nossas fugas e evitamentos. Obedecemos-nos em nossos pensamentos, não vendo outra coisa ao nosso redor, além de perigos e ameaças. O medo submete, dessa forma, nossa inteligência. Felizmente, hoje, sabemos como remeter o medo novamente ao seu lugar. Legal. Bonitinho, né? Legal. Tu podia me mandar isso aí e eu vou colocar nos stories do perfil, pode ser? Combinado. Compartilhe contigo, aí o pessoal vai ter acesso. Legal. Maravilhoso. Obrigadão, muito bom. Pessoal. Só elogiando aqui, arrasaram. Que bom. Estão cada vez melhores. Só elogio. Gente, que legal. E eu agradeço que vocês também, se não estão aqui com a gente, não faz sentido também, né? Então é muito legal a gente ter o grupo aqui, final de semana, que tá vindo, gente chegando, gente já mantém-se aí. Muito bacana, porque isso que dá esse colorido aí, dá toda essa motivação pra gente seguir em frente, né? Nessa troca de informações, que é muito rica. Verdade. Né? Muito obrigada, Rô. Excelente. Obrigada, gente, querida, também. Obrigada, pessoal. Que tinha aqui, porque eu tô na rua, tô aqui, né? Gente, olha só para avisar, então, que semana que vem tem live, tá? Aí a live vai ser comigo, né? Vou estar sozinha com vocês, quem quiser chegar. E o tema é: a terapia é motivo de orgulho ou de vergonha? Né? Então, nós vamos falar sobre a temática da psicoterapia. Né? Então, para quem já faz terapia aí, né? É motivo de se orgulhar ou é motivo de se vergonhar? E aí vai ter depoimentos também, gente. Eu vou atrás de alguns depoimentos aí pontuais no momento da live, algumas participações especiais para poder falar um pouco da sua experiência enquanto terapeutizado, né? Tá bom, gente? Estamos nos nossos segundos finais. Um grande abraço, um ótimo final de semana para vocês. Tá? E mês que vem a gente está de novo com a Robertinha aqui.
É verdade. Obrigada, Di. Tá bom? Um beijo grande, pessoal.